Eleições em Israel, as quartas eleições em 2 anos. O que é eleição em Israel? O jogo é o seguinte: você tem 120 deputados e ganha quem formar uma coalizão de 61. O que acontece é que nos últimos 2 anos, nenhum partido, ou melhor, nenhum bloco tem conseguido formar uma coalizão de 61 deputados. Senta que lá vem a história. Vamos fazer a primeira lógica. A primeira lógica é direita contra esquerda, a lógica tradicional. O líder da direita é Bibi Netanyahu. À esquerda, a gente não tem uma liderança, pelo menos desde que Benny Gantz, uma liderança militar, um ex-general, um ex-chefe do Estado-Maior, que tinha construído um partido com uma cor de esquerda, trazendo para o seu campo outras lideranças trabalhistas, mais ou menos de esquerda, mas todas anti-bibistas, ele tinha conseguido se cacifar como liderança. Alguns diziam que Benny Gantz era o novo Rabin. Só que na hora H, no dia D, quando estavam fechando as inscrições para efetivamente saber quem ia fazer a coalizão ou não, Benny Gantz resolve apoiar Bibi Netanyahu. Agora, Benny Gantz é um iniciante na política. Bibi Netanyahu é velha. Talvez ele seja hoje o político mais habilidoso do mundo. Ele soube muito bem amarrar as pernas de Benny Gantz, enrolar Benny Gantz, transformar Benny Gantz num deputado pequeno. O partido de Benny Gantz rachou e hoje as eleições são construídas a partir de outra liderança, a única liderança não militar do partido de Benny Gantz, que se chama Yair Lapid. Yair Lapid era uma das lideranças do partido de Benny Gantz, que se chamava Azul e Branco. Esse partido, Yair Lapid, é um partido originalmente super secular, um partido antirreligioso, ou melhor, anti-ultra-ortodoxo. É um partido representante da classe média que tirava o debate sobre esquerda e direita no sentido tradicional de Israel, contra a ocupação, a favor da ocupação, contra a divisão de Israel e Palestina, a favor da divisão de Israel e Palestina, e leva o debate para um debate econômico. É um partido de classe média. Bom, enfim, hoje, Bibi Netanyahu tem nas pesquisas 28 cadeiras, muito menos do que ele tinha, 36, 8 cadeiras a menos. E Yair Lapid tem pela primeira vez em muito tempo, ele já é um deputado veterano, ele tem 20 cadeiras. É correto dizer que hoje as eleições em Israel não são mais divididas entre direita e esquerda, são eleições divididas entre aqueles que querem apoiar a Bibi Netanyahu e querem que Bibi Netanyahu deixe de ser primeiro-ministro. A gente pode comparar com o que está acontecendo hoje na Turquia, onde há uma coalizão anti-Erdogan, que tem gente de todos os lados políticos, e uma coalizão pró-Erdogan. Nesse sentido, o que parece estar acontecendo em Israel é uma coalizão, ou a possibilidade de uma coalizão, onde você junte pessoas de direita, de esquerda, de centro, que olhem para Bibi Netanyahu como o verdadeiro inimigo. De fato, hoje Bibi Netanyahu tem um bloco que o defende, que é formado pelo Likud, pelos ultra-ortodoxos, 3 partidos ultra-ortodoxos, Shas e 2 partidos ashkenazitas, e aqui eu sei que pode complicar, mas os ultra-ortodoxos são divididos internamente, basicamente entre sefaraditas, judeus do Oriente Médio e do Norte da África e da Península Ibérica, e ashkenazitas. Dentro dos ashkenazitas, você tem 2 partidos que estão concorrendo juntos, né? O partido racídico e o partido não racídico. Mas enfim, Bibi Netanyahu consegue fazer 2 mudanças para essas eleições que são fundamentais. A primeira mudança, Bibi Netanyahu começa a flertar com um partido árabe. Os partidos árabes têm, desde que houve uma mudança na lei que obriga que haja uma porcentagem de pelo menos 3,5% para que você possa entrar no parlamento, eles têm se juntado. 4 partidos juntos concorrem nas eleições. O Partido Comunista, um partido social-democrata, liberal, um partido nacionalista, nasserista e um partido religioso. Esses 4 partidos discordam de tudo, mas são árabes e concorrem para poder passar pela cláusula de barreira. Pois bem,
Bibi Netanyahu começa a flertar com a população árabe pela primeira vez. Bibi Netanyahu já chamou os árabes de inimigos internos, já falou que eles estavam correndo para votar em ônibus alugados, já teve discursos profundamente racistas contra os árabes, mas nessas eleições ele começa a flertar com os árabes. Pela primeira vez, a propaganda de Bibi Netanyahu em cidades árabes. E ele convence um dos partidos da Aliança Árabe, o chamado Aliança Árabe Unida, a sair da aliança, que é justamente o partido religioso. Ele convence o Partido Islâmico que vale a pena se aliar a ele, votar nele, para que ele resolva os problemas dos árabes. Então, de um lado você tem os árabes, de outro lado você tem um partido, e aqui eu já peço desculpa, mas eu vou chamar a criança pelo nome, um partido fascista. Um partido fascista formado por basicamente 3 pequenos partidos, o partido do Smotrich, que é um partido de extrema-direita, mas que não chega a romper com a dimensão democrática, Ehud HaLeumi, União Nacional, e outros 2 pequenos partidos, que são partidos, esses sim, fascistas. São partidos formados por pessoas vinculadas a Baruch Goldstein, aquele que assassinou dezenas de árabes em 1993. Um desses partidos se chama Força Judaica, olhem o nome, que é a favor, vou falar isso com cuidado, mas eu posso dizer isso, Ben-Gvir foi bastante presente nos processos que levaram ao assassinato de Rabin. Ben-Gvir chegou a tirar, em 94, a tirar o símbolo do carro de Rabin, dizendo: chegamos ao carro de Rabin, podemos chegar a ele. Ou seja, é uma aliança entre fascistas, assassinos de Rabin, apoiadores de Baruch Goldstein e gente a favor de um Estado fundamentalista judaico que olha para os árabes como inimigos. Agora eu quero que vocês entendam os esforços de Bibi Netanyahu. Ele conseguiu colocar na sua zona de influência um partido islâmico e um partido nazista, um partido fascista. De outro lado, você tem pela primeira vez na história um racha dentro do Likud. E aqui eu peço 2 minutos para explicar o que significa isso. Gideon Sa'ar, que foi o grande adversário de Bibi dentro do Likud, sai do Likud. Ele sai acusando Bibi Netanyahu de centralizar muito o partido. Qual é a grande questão do Bibi Netanyahu? Porque ele está indo de uma eleição para outra, de uma eleição para outra, de uma eleição para outra, achando que ele não pode perder de jeito nenhum, porque ele não quer ser preso. Ele é acusado de corrupção, né? Tem quatro acusações graves de corrupção, sendo que 2 delas são muito graves. A única maneira que Bibi Netanyahu tem de não ser preso é continuando sendo o primeiro-ministro. Ele tem 2 alternativas. Ou ele continua sendo o candidato eterno em governos provisórios, e aí ele não pode ser condenado, ou ele consegue formar uma coalizão e essa coalizão levaria à formação de uma lei que impede que o primeiro-ministro seja processado e condenado efetivamente. Esse é o sonho do Bibi Netanyahu. Esse Gideon Sa'ar diz, olha, essa perspectiva é antidemocrática, porque ataca a justiça de Israel. Gideon Sa'ar reivindica para si os ensinamentos de Jabotinsky, não o Jabotinsky mais novo, o Jabotinsky do final da vida. O Jabotinsky que dizia que é importante a autonomia para o Supremo Tribunal de Israel. Bibi Netanyahu quer acabar com essa autonomia. Quer que os freios e os contrapesos da democracia israelense estejam todos no parlamento. E no parlamento, Bibi Netanyahu tem um controle absoluto. O Supremo Tribunal de Israel, formado na década de 30 por juízes alemães, tem uma perspectiva muito liberal. E Bibi sabe que enquanto ele tiver autonomia, enquanto ele equilibrar a democracia israelense, evitando os excessos do parlamento, ele pode ser preso. Nesse sentido, Bibi Netanyahu olha para o Supremo como inimigo. Do lado da esquerda, a gente tem uma crise muito grande. O Partido Trabalhista sofreu baques internos muito grandes, entrou no Partido Bibi, alguns já davam o Partido Trabalhista como morto, enterrado, mas houve uma reviravolta. Merav Michaeli, uma líder feminista com certo nível de radicalidade, uma feminista pungente, ganhou as eleições internas do Partido Trabalhista e conseguiu colocar o Partido Trabalhista de novo na pista. À esquerda do Partido Trabalhista você tem o Meretz. Só que Merav Michaeli e Meretz são muito próximos politicamente. Tem diferenças, né? O Meretz é a favor da criação de um partido árabe judeu. O Partido Trabalhista fala sobre um partido judaico-sionista. Mas, apesar de diferenças, elas são pequenas. Na maior parte da questão, principalmente hoje, Avodah e Meretz são muito próximos. O Partido Trabalhista e Meretz são muito próximos. Eles decidiram concorrer em separado.
A questão fundamental é o seguinte: se o Meretz não entra no parlamento, ou se o Kahol Lavan, aquele do Benny Gantz, não entra no parlamento, Bibi Netanyahu pode formar a coalizão dos ultra-ortodoxos e dos fascistas junto com o Partido Árabe. Se o Partido Árabe entra, Bibi consegue, ele avalia colocá-lo para dentro da coalizão. Bennett, que é um outro partido no meio desse caminho, ele não determinou se entra ou não entra com Bibi. A minha aposta é que ele não entre. É um partido liberal, ou talvez ultraliberal. Bennett parece um pouco com Guedes, para vocês entenderem do que eu estou falando. É um Guedes sem Bolsonaro. Então, esse é o quadro. E aqui eu vou fazer uma coisa que não se faz, eu vou dar a minha aposta. Essa quarta eleição não vai conseguir uma formação de coalizão. Eu acho que simplesmente ainda é uma eleição que não vai dar resultado, não vai se formar um governo. Eu acho que a gente vai ter uma quinta eleição em breve.